O Gilberto tá fazendo muita bobagem, né? Fez o pênalti contra o Vasco, agora faz um pênalti contra a equipe do Flamengo. Só falta ele fazer um pênalti no Fluminense. Só falta, né? Pra ele completar aí a trilogia dos cariocas. Porque o Gilberto, erro individual. Vitor Hugo, erro individual. Será que a gente não está vendo uma situação assim, ó? O Rogério Ceni, que claro que são 3 jogos, não dá pra gente ver ainda um time mais arrumado, né? Mas ontem você viu alguma coisa assim que o Rogério, ó, Wendel, o Rogério tem uma falha, que é a permanência do Vitor Hugo e do Everaldo. Mas em termos de ajuste, ele está ajustando a equipe, porque se ele estiver ajustando a equipe, a gente tem um horizonte, né? Lá na frente. Assim, ó, pô, se o Rogério está ajustando a equipe, a gente tem um horizonte. Mesmo com o Everaldo e com o Vitor Hugo, que eu acho, porque o Rogério Ceni não vai atestar. O cara é campeão brasileiro, né, pô? Rogério Ceni é campeão brasileiro. Rogério Ceni tem uma vida longa como goleiro do São Paulo. Maior ídolo do São Paulo. Como jogador, era um técnico em campo. Derrubava e colocava técnico no São Paulo. Não é possível que ele não esteja visualizando que o Vitor Hugo e o Everaldo estão fora de um patamar ideal para o futebol ali, para jogar com os caras, né? Ele tá ajustando alguma coisa, meu querido Alex? Você já viu aí? O pessoal do chat pode colocar também, porque eu acho que aí são duas coisas, né? Duas coisas importantes. Porque se ele não tá ajustando a equipe, aí, meu amigo Onexon, aí é barril. Mas se há alguma coisa já perceptível ali, a gente pode ter uma esperançazinha, né? Para justamente esses últimos jogos do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Você vê dessa forma também, Wendel? Ele está ajustando, ele precisa só fazer essa correção. Wendel, assim, eu ainda não vi assim interferência. A única interferência de fato que ele fez é a questão, né, que ele gosta de utilizar, que foi a entrada do Iago Felipe, né, que é um jogador, né, ali junto com o Rezende para tentar povoar mais aquela frente de zaga, né, para tentar dificultar. Mas assim, eu acho que o Rogério Ceni ainda não chegou nem perto daquele treinador ousado no Fortaleza, né? Daquele treinador ousado no Fortaleza. Porque no Fortaleza o Rogério Ceni ele se inventava e reinventava, né? O Rogério Ceni, como a gente falou, no Fortaleza experimentou jogos com 3 zagueiros, experimentou jogos com 2 zagueiros. No Flamengo, o Rogério Ceni, por incrível que pareça, foi muito ousado também, muito ousado mesmo. Assim, o Rogério Ceni fez coisa que outros treinadores maior do que ele não conseguiu fazer, né? O Rogério Ceni, por exemplo, colocou o Arão na zaga e barrou zagueiro contratado a preço de ouro. O Rogério Ceni chegou a barrar na época o Gustavo Henrique, jogador que veio do Santos, que foi um pedido, para você ter ideia, do Jorge Jesus. Então ele barrou zagueiro, a dupla de zaga pedida do Jorge Jesus, que foi contratação pedida pelo Jorge Jesus, ele barrou e colocou Arão de zagueiro e colocou camisa 10 de camisa 5, que era o Diego. E no Bahia, eu tô vendo um Rogério Ceni muito conservador e assim, é um Rogério Ceni que nitidamente chegou para melhorar mais sua imagem pessoal do que sua imagem profissional. E aí que é o erro do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, claro que você ser aquele cara simpático, é bom, é. Mas o Rogério Ceni precisa entender que o profissional está à frente do pessoal, né? Ele precisa, o Bahia contratou o profissional Rogério Ceni, não contratou somente a pessoa Rogério Ceni, né? E a pessoa, o profissional Rogério Ceni que a gente conhece é um treinador inquieto, competitivo, né? Que gosta de inovar e até agora ele não inovou. Tanto é que ele vai mantendo a espinha dorsal do time, né? Por exemplo, ele tem possibilidades. Tem o Juba, a gente falou sobre isso, principalmente com a contusão do Cauli, o Juba seria uma oportunidade de ouro, seria uma oportunidade de ouro para o Rogério Ceni reinventar, colocar mais gente no meio campo, né? O Ratão mostrou
que pode fazer o falso 9, porque é um jogador forte, um jogador brigador. Inclusive, assim, eu vejo que o Ratão está sendo um jogador que, assim, uma das intervenções também, o Ratão, para mim, o pessoal até falou ontem que não estava bem, mas eu acho que o Ratão ele está sendo prejudicado nesse esquema com o Rogério Ceni, porque ele tem que recompor muito mais. E ontem o Ratão ele sofreu muito porque ontem o Wesley, que é um lateral muito agudo, né? O Wesley, que é um lateral muito agudo, na verdade, o Wesley, ele é como se fosse um ponta, né? Ele é totalmente, assim, eu diria, irresponsável também, não é um bom marcador, mas é um ótimo lateral na parte ofensiva, sem contar com o Everton Ribeiro. Então, essa dobradinha infernizou ontem o Cândido, né? Então, por exemplo, o treinador interino do Flamengo, não sei se foi proposital, mas ele dobrou ali em cima do Cândido. E aí o Ratão tinha que ficar o tempo todo, porque o Wesley e o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, foi muito forte daquele lado direito. Então, o Cândido, que era o jogador agudo do Bahia, né, nos últimos jogos de Rogério Ceni, que foi uma das mudanças, né, sobre o que você falou do Rogério Ceni, é uma mudança, sim. Eu esqueci até de destacar que mudou, inverteu. Antes era o Gilberto, né, com o pai era o Gilberto, que era o homem que saía mais, com o Rogério Ceni inverteu. O Gilberto fica mais e o Cândido sai. Ontem o Cândido não conseguiu sair, porque foi de fato um inferno ali. O Wesley e o Everton Ribeiro daquele lado direito ali, sempre forçando as jogadas. Então o Ratão ele foi muito sobrecarregado nessa função de ter que voltar. E como foi a estratégia do Rogério Ceni de baixar as linhas e brigar por uma bola, né, pelo contra-ataque, foi essa a estratégia, né? Então o Flamengo ficava com a bola o tempo todo e o Bahia não estava conseguindo reter a bola, né? Sempre tentava sair, mas rapidamente perdia a posse de bola. Então eu acho que o Rogério Ceni está faltando isso, está faltando essa ousadia do Rogério Ceni de inovar, né? Tem opções, né? Tem opções, né? Tem o Juba que pode, é um jogador que te dá várias possibilidades. Tem o próprio Biel, que é um jogador que te dá possibilidades. E outra coisa, e tem o próprio Jacaré, porque o Gilberto já tem que ligar o sinal amarelo. Já que não tá bem, em alguns jogos, quem sabe não colocar de novo o Jacaré de ala. Porque não pode morrer abraçado com o que tá dando errado, né? Principalmente jogos em casa, jogos com equipes, né? Como Goiás, como Coritiba, por que não voltar com o Jacaré na posição de ala para ser mais incisivo? Então, essa ousadia do Rogério Ceni eu ainda não vi na equipe do Bahia. Ele está muito conservador e mais preocupado em melhorar a sua imagem, de ser um cara, né, que lida bem com a imprensa, que lida bem com o grupo, só que isso aí está prejudicando o Bahia. Melhora a imagem dele, mas a imagem do Bahia não está melhorando no campeonato. E ele foi contratado para melhorar o Bahia.